nós gostaríamos de que nós estivéssemos aqui sem essa máscara, porque, irmão, sinceramente, essa máscara, os irmãos sabem que é um terror, né? Infelizmente, a gente vai precisar ficar usando aí por um tempo, a gente não sabe ainda quanto tempo, e eis a razão, uma das razões pelas quais também nós precisamos buscar a Deus, para que Deus tenha misericórdia de nós, Deus tenha compaixão de nós, porque a gente não sabe do dia de amanhã, mas uma coisa a gente sabe que nós estamos nas mãos de Deus, que Ele está no trono, que Ele governa, que Ele reina sobre tudo e sobre todos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que todas as coisas vão convergir para o louvor e glória dEle. Então, ao coração da gente, eu sei que nesse tempo, nós temos muitos irmãos doentes, mentalmente, com medo, né? Eu não sei aqui, mas por onde a gente tem andado, a gente tem visto pessoas assim, com medo mesmo de sair de casa, com medo de vir para a igreja, né? Mas a gente precisa saber, irmãos, que a nossa vida, claro, eu estou falando aqui, a gente não pode relaxar diante do momento que a gente está vivendo, mas também a gente não pode ficar refém do medo, porque nós temos um Deus que é por nós, nós temos um Deus que cuida de nós, e nós temos um Deus que está conduzindo esse povo. Bendito seja o seu santo nome. E eu queria convidar os irmãos, nesse instante, a abrirem suas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Capítulo 37. Nós vamos ler, a partir do versículo 1. Os irmãos que forem encontrando, se puderem ficar de pé um pouquinho para a gente ler a Escritura. Isaías 37, a partir do versículo 1, quem encontrou diz amém. Assim está escrito na palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus,
vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes ossos mortos, para que vivam. Profetizei como me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai Celestial, nós te bendizemos por esta noite em que os teus filhos especialmente comemoram 32 anos de vida eclesiástica, aqui neste lugar onde o teu evangelho tem sido pregado, onde vidas têm conhecido ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te louvamos porque aqui, Senhor, tu tens escolhido pessoas, aqui o Senhor tem levantado vocacionados, homens e mulheres, para te servirem na seara, na certeza, Senhor, de que breve, muito breve, nós estaremos contigo no teu reino de glória. Nós te louvamos, nós te exaltamos pela bendita esperança que temos no nosso coração, a certeza, a convicção, ó Deus, que tu tens um plano maravilhoso no meio do teu povo e para a tua igreja. E nós pedimos, Pai, neste momento, que tu nos abençoes, que tu visites, ó Deus, o teu povo nesta noite, que o Senhor nos visite com poder e graça, para o louvor e glória do teu santo nome. Nós colocamos em tuas mãos e suplicamos humildemente estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, queridos. Foi nos dado o tema para hoje, o que é o avivamento bíblico, e eu queria que você tivesse com a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37, para que nós possamos discorrer sobre esse tema, baseado nesse texto que nós lemos. A palavra avivar, ela vem do latim e significa viver de novo, receber novamente uma vida que expirou, ou quase expirou. Significa reacender a chama da centelha vital que foi quase extinta. Essa palavra avivar, que significa tornar vivo novamente, ela se aplica especialmente à igreja, aos crentes. Ela não se aplica ao mundo, irmãos. Ela se aplica a pessoas que já tiveram uma visitação de Deus, que já receberam o Espírito Santo de Deus, que fazem parte do corpo de Cristo, que fazem parte do povo de Deus, que por razões outras, vivendo neste mundo, em dados momentos, começaram a esfriar na fé, começaram a padecer na sua vida espiritual, e por isso esse afastamento foi produzindo e fazendo com que o povo de Deus pudesse estar cada vez mais quase como morto. A gente vai ver na Bíblia Sagrada, bem como na história eclesiástica, que nós encontramos períodos em que encontram avivamentos. Deus na história sempre, irmãos, derramou do seu Espírito Santo. Desde o Antigo Testamento, na história de Israel, nós vamos ver períodos em que Deus derrama sobre o seu povo avivamentos. Bem como na história da igreja, nós vamos perceber também Deus fazendo isso. E
tanto o Antigo Testamento quanto do Novo, nós vamos ver Deus tendo uma atenção especial e particular com o seu povo. Porque existe uma promessa, e essa promessa é baseada na própria fidelidade de Deus. Deus é fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo. As portas do inferno não podem prevalecer contra o povo do Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E porque embora haja uma tendência humana de afastar-se de Deus, de esfriar na fé, no entanto, irmãos, Deus cumprirá suas promessas na vida do seu povo. A questão é saber se todos nós que aqui estamos prontos para receber, para desfrutar deste avivamento em nossas vidas. Queridos, nós vamos ver que na misericórdia de Deus sempre estendeu a sua mão. Deus sempre foi favorável ao seu povo, mesmo diante da frieza do seu povo, mesmo diante do afastamento do seu povo. E quando a gente vai olhar e analisar isso, irmãos, a gente só pode dizer uma coisa: tudo é por causa da graça de Deus. Tudo é por causa da misericórdia de Deus. Tudo é por causa desse próprio Deus que tem um plano na vida do seu povo. Não depende de nós, não é por nossa causa, mas é tão somente por causa dele. Louvado seja o seu santo nome. Logo, irmãos, à guisa de introdução, nós gostaríamos de dizer que da frieza espiritual decorre a necessidade de avivamento. Como nós dissemos, desde o passado, Deus tem escolhido um povo, Deus tem ministrado esse povo, Deus tem visitado esse povo. Mas esse povo passa um tempo cheio da graça, cheio da bênção. O tempo vai passando, as gerações vão passando, e as coisas vão esfriando. E à medida que as coisas vão acontecendo, as pessoas começam então a fazer coisas que desagradam a Deus e caem no marasmo espiritual, e aí se sente uma necessidade novamente de um visitar de Deus, de um derramamento do Espírito Santo de Deus, e aí Deus vem com a sua graça, manifesta a sua glória, derrama avivamento sobre o povo, e o povo aviva de novo, e nós vemos o povo novamente animado, dinâmico, cheio da graça, cheio do Espírito, e pronto a realizar o de Deus. Mas, da frieza espiritual, decorre a necessidade de avivamento. Muitos avivamentos acontecem justamente, irmãos, depois de períodos de crise. Quando a gente vai estudar a história da igreja, ou mesmo a história de Israel, nós vamos observar que os avivamentos eles aconteceram em tempos de crise. E meus irmãos, eu convido a todos nós a olharmos o tempo de hoje. Será que a gente não vive um tempo de crise? Será que o mundo não vive um tempo de crise? Será que a igreja do Senhor hoje, no Brasil e no mundo, não vive um tempo de crise? Nós temos ouvido em alto e bom som essa pandemia, irmãos. Nós temos ouvido em alto e bom som, Deus está falando alguma coisa. Será que nós estamos atentos? Nós estamos ouvindo? As circunstâncias estão aí, Deus está falando através das circunstâncias, e acima de tudo, Deus está falando por sua palavra. E eu não tenho dúvidas de que, irmãos, Deus está pronto e disposto a derramar sobre nós um novo avivamento. Todavia, nós temos acompanhado e visto, tanto no Brasil como no mundo, esse tempo de crise. E aí, no tempo de crise, nós vemos as pessoas apáticas. Nós vemos um terreno árido, pessoas sem fervor espiritual, sem ardor, pessoas sem desejo de orar, sem desejo de jejuar, sem desejo de ler, de meditar, de refletir nas Escrituras. Uma igreja que não evangeliza mais, que não fala mais do amor de Deus, que não proclama mais o Evangelho. E aí, meus irmãos, qualquer outra coisa se torna mais importante na vida de muitos denominados de cristãos do que simplesmente o reino de Deus. Embora se saiba
de cor o texto de Mateus capítulo 6, versículo 33, onde diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Embora isso esteja na mente de muitos irmãos, parece que isso não se torna algo prático, porque na vivência de muita gente, tudo é em primeiro lugar, e Deus sempre fica para depois, e as coisas de Deus sempre ficam para depois. E a gente tem vivido dias assim, irmãos. Nós temos vivido tempos assim, temos ouvido pastores até de renome falando sobre isso. O pastor Hernando Dias Lopes tem falado muito sobre avivamento nesses dias. Pastor Augusto Nicodemos e outros pastores têm falado muito sobre isso. E a questão, será que Deus não está preparando o terreno para Ele derramar um novo avivamento sobre a sua igreja? Queira Deus que, irmãos, estejamos muito próximos de que isso aconteça. Quem sabe hoje, quem sabe esta semana, quem sabe este mês, mas a nossa vida, o nosso coração deve viver nessa expectativa de um novo renovar de Deus, de um novo derramar do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Eu creio, irmãos, que Deus pode derramar avivamento sobre a sua igreja hoje, porque avivamento é promessa de Deus. Em Isaías capítulo 44, versículo 3 e 4 diz assim: porque eu derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes de águas. Deus promete derramar um avivamento sobre o seu povo. Nós estamos sob promessa, irmãos, e Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Nós podemos ver outros servos de Deus que clamaram, que pediram, que suplicaram avivamento. Eu queria ler rapidinho alguns textos aqui. No Salmo 85, versículo 6, nós temos aqui o texto dizendo: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. É uma oração do salmista. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Mas no Salmo 119, versículo 25, nós temos aqui uma outra oração do salmista dizendo: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. No livro ainda de Salmo, no Salmo 119, versículo 88, o salmista também faz uma outra oração dizendo: vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os teus testemunhos oriundos da tua boca. Abacuque capítulo 3, versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Todos estes textos demonstram uma necessidade de avivamento, em virtude da frieza espiritual instalada no meio do povo de Deus. O avivamento, ele pode acontecer de forma individual. O avivamento, ele pode acontecer de forma coletiva. E o avivamento pode acontecer de forma regional. Então, meus irmãos, não à toa que a liderança da igreja tem escolhido um tema para a igreja, para que todos nós, e eu quero ressaltar aqui, que esse tema está no coração de muitos pastores. Nós temos a nossa denominação hoje, colocando esse tema como uma prioridade, como uma necessidade absoluta, um clamor por avivamento. A igreja precisa se derramar diante do Senhor, a igreja precisa se arrepender diante do Senhor, a igreja precisa buscar ao Senhor, na certeza de que esse Deus que prometeu o avivamento, Ele é o maior interessado em derramar o seu avivamento sobre as nossas vidas. Mas a frieza espiritual, irmãos, dela decorre também do pecado nutrido pelo povo de Deus. O profeta Isaías, e eu
quero situar o texto que nós lemos agora, no capítulo 37, onde nós temos ali, falando dos ossos secos. O texto está falando particularmente da nação de Israel, naquele tempo. Mas essa palavra, ela se aplica e é muito atual a todas as gerações e é muito atual para nós hoje. E eu quero então situar, irmãos, esse pano de fundo aqui que levou o povo de Deus a estar como esses ossos secos. Preste bem atenção. O profeta Isaías, ao contemplar a condição espiritual da nação, ele diz o seguinte: este povo está enfermo da cabeça aos pés. O profeta Isaías disse isso. Isaías chamou o povo ao arrependimento, mas o povo não quis ouvir. O profeta Amós olhou para o povo e viu que o culto estava sem vida. A música era apenas um barulho estridente aos ouvidos de Deus. E ele chamou o povo ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. O profeta Oséias olhou para a nação e viu a sua infidelidade, a sua instabilidade espiritual, sua depravação moral, e chamou o povo ao arrependimento, mas eles também não quiseram ouvir. Deus mandou o profeta Miqueias, e este concluiu, olha como é sério isso aqui, irmãos, que o povo estava enfadado de Deus, e o povo não quis ouvir. E aí Deus enviou o profeta Jeremias, o profeta chorão, e ele chorou porque o povo havia abandonado a Deus, aquele que era o manancial das águas vivas, e eles estavam cavando para si cisternas rotas. Deus falou 1000 vezes, chamou, aconselhou-os, advertiu-os, mas eles não quiseram ouvir. E aí, meus irmãos, Deus chamou o povo pelo amor, e este não veio. Então Deus mandou o açoite, Deus mandou o chicote, Deus mandou a disciplina, mandou a espada, o cerco do inimigo, o cativeiro. A Assíria e a Babilônia vieram e levaram o povo para o cativeiro. Agora, o profeta Ezequiel, ele vê o progresso do mal, ele vê o resultado das desobediências do povo, fruto amargos da rebeldia. Agora não é apenas um povo doente. Tudo aquilo deu lugar, irmãos, a uma enfermidade muito maior. A morte estava instalada, a desintegração orgânica. Estava ali um vale de ossos secos, sem vida, sem esperança. Tudo aquilo era um símbolo de total desesperança. O retrato de um povo caído, com a sua esperança morta. Vale de ossos secos. O verso 11 diz que os ossos secos eram toda a casa de Israel. O verso 13 diz que eles estavam em sepulturas existenciais. Haviam antecipado a morte por não terem tomado posse da vida. Meus irmãos, preste atenção. A frieza espiritual, ela decorre do pecado nutrido no povo de Deus. Isso se dá devido a quê? Primeiro, por falta de vigilância na vida espiritual. Não à toa, Jesus orientou os discípulos a vigiar e orar. Mateus capítulo 26, versículo 42, diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Meus irmãos, Jesus sabia que os discípulos iriam enfrentar tribulações, por isso que ele orienta a vigiar e orar. Sabe por quê? Porque é uma fraqueza inerente em nós mesmos, e somos totalmente carentes da graça para vencer as lutas, as tribulações da vida. Por isso é necessário vigiar, e por isso é necessário orar. Mas o pecado, ele vem também por falta de disciplina espiritual. Nós estamos numa batalha, e não é uma batalha combatida contra carne e sangue, mas a palavra de Deus diz contra principados e potestades. Estamos numa batalha espiritual, lutando contra inimigos invisíveis, e sem as armas espirituais, nós somos impotentes para vencer esses inimigos. Por isso nós precisamos de disciplina espiritual, de exercícios espirituais. Deus colocou à nossa disposição essas armas para serem usadas. E se nós negligenciarmos a disciplina espiritual, do jejum, da oração, da meditação na palavra de Deus, de nos congregarmos com os nossos irmãos, nós então nos tornaremos presas fáceis para o inimigo das nossas almas. Então, além de vigilância, é preciso ter disciplina. Também, irmãos, por alimentar pecados sistematicamente no coração. Uma vez que não se vigia e ora, uma vez que não tem disciplina espiritual, fica-se muito acessível para os ataques de Satanás. E aí as pessoas começam a pecar, e não somente a pecar, elas começam a gostar do pecado. Elas começam a alimentar o pecado no coração. E uma vez fragilizados na vida espiritual, sim, as pessoas abrem brechas para Satanás, suas sutilezas, seus enganos, e elas acabam cedendo à tentação. E uma vez que elas fazem isso, elas começam a se amoldar ao mundo. Uma vez alimentado o pecado no coração, as pessoas deixam de se moldar conforme a palavra de Deus, para se moldar conforme esse sistema iníquo. E toda essa cadeia, meus irmãos, gera uma apatia espiritual na vida da igreja. E por isso, nós vemos por aí uma igreja apática, sem vida, sem vigor, sem fervor espiritual. Essa igreja se torna árida, porque ela precisa desesperadamente de avivamento. E a pergunta, irmãos, será que essa não é a igreja de nossos dias? O que você acha? Será que essa é a igreja dos nossos dias? Quantas pessoas que nós temos sem vontade de orar? A oração se torna um peso para elas. Quantas pessoas, quando vão ler a Bíblia, dá sono, elas não conseguem ler a Bíblia, a palavra de Deus. Quantas pessoas não têm mais aquele prazer de estar na casa do Senhor? Quantas pessoas que não têm mais o prazer de reunir-se com a família, de estar com a família, simplesmente junto, louvando e adorando ao Senhor. E aqui eu quero me lembrar, irmãos, que não há nada melhor do que uma visitação de Deus no coração do seu povo. Porque quando Deus visita o seu povo, irmãos, quando o avivamento vem, estas coisas normalmente elas acendem no coração. Ir à casa do Senhor é um prazer, é uma alegria. Estar com os nossos irmãos e compartilhando da mesma fé, irmãos, é algo que nosso coração bate fervorosamente, o nosso desejo de poder falar do amor de Deus e proclamar esse evangelho para outras pessoas, o desejo de colocar nossa vida diante do altar do Senhor e fazermos orações prazerosas diante de Deus, e a gente passar até horas na presença do Senhor.
lendo as Escrituras, chorando diante de Deus, pelas pessoas, pelo mundo, pela família. Nós precisamos de um visitar de Deus novamente, irmãos, sobre a igreja. Nós precisamos de uma nova visitação do poder de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Precisamos ver a igreja de Deus fervorosa, cheia do Espírito Santo. Eu acredito que você deseja isso, assim como eu desejo. Quem não deseja isso? O que esse mundo tem para oferecer? O que esse mundo tem para dar para a gente? Meus irmãos, esse mundo não tem nada para a gente. Esse mundo tem nada, não tem nada, não tem nada. Ai, irmãos, não tem nada melhor do que nós temos a presença de Deus em nossas vidas, em nossos corações, e nós sabemos que Deus está conosco. Não tem nada melhor do que nós estarmos cheios dessa presença, dessa graça, de queremos Deus, de desejamos Deus, Deus, Ele é o meu universo, Ele é o meu tudo, Ele é o meu desejo, Ele é o que eu quero. Nós precisamos clamar, irmãos. Mas o que é um avivamento bíblico? Nós vimos aqui que as crises, elas acontecem. E nos momentos de crise, Deus, na sua graça e misericórdia, Ele se revela mais uma vez ao seu povo, à sua igreja, porque Ele tem um plano na vida do seu povo e na vida da sua igreja. Nós vimos aqui que o que afasta o crente de Deus são os seus próprios pecados. A frieza espiritual, ela vem acontecendo na medida que a gente se abre para o pecado. E a gente sabe que o pecado só traz tristeza, só traz angústia, só traz dor, só traz sofrimento. O prazer do pecado é um prazer momentâneo, mas traz uma angústia na alma. Que Deus derrame sobre nós, irmãos, nessa noite, um nojo pelo pecado. Que nós tenhamos nojo, que nós possamos perceber a santidade de Deus, que nós possamos perceber a glória de Deus, que nós possamos querer Deus, e nos envergonharmos dos pecados que nós cometemos, que nós falhamos, que nós cometemos contra o nosso Senhor. Mas afinal, o que é um avivamento bíblico? Veja, meus irmãos, com a sua Bíblia aberta, o avivamento bíblico é uma obra milagrosa que procede de Deus. Dos versículos 1 ao versículo 4 nós temos: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Avivamento é uma obra milagrosa que procede de Deus. Logo, irmãos, avivamento não é uma invenção humana, não é uma obra que emana da terra, mas é uma intervenção sobrenatural, soberana, que procede do alto, que procede do Pai das luzes, que procede de Deus. Avivamento não é agendado nem executado pelo braço da carne, mas uma ação extraordinária do Espírito Santo. Não é marcada pela agenda de uma igreja, de uma denominação, ou por qualquer concílio eclesiástico. Tudo provém de Deus. Foi Ele quem nos escolheu, é Ele quem nos chama, é Ele que nos justifica, é Ele que nos transforma, é Ele que nos levanta da morte. A iniciativa da restauração vem de Deus. É Deus quem faz Ezequiel andar no meio do vale.
É Deus que pergunta ao profeta, versículo 3. É Deus que manda o profeta profetizar, versículo 4. Toda ação para levantar da morte é iniciativa divina, versículos 5 e 6. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto a salvação como a restauração são obras de Deus. Ele é a fonte de onde emana cura para a igreja. Dele vem a chuva restauradora da graça. Só Ele pode soprar o vento do Espírito Santo sobre o seu povo. Somente Ele pode consolar os tristes, levantar os abatidos, curar os enfermos, libertar os oprimidos e dar vida aos mortos. Só Deus pode reviver do pó e das cinzas. Louvado seja o seu nome. Logo, irmãos, preste muita atenção nisso. Eu não posso fabricar um avivamento, mas eu posso clamar, eu posso orar por avivamento. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, eu não quero, e eu acredito que vocês também não queiram, só um arrepio, ou um jogo psicológico, né? Alguma coisa que procede apenas do homem, do humano. Uma vez eu fui para o congresso, pastor Wellington, congresso abençoado, muito bom congresso, isso na época da mocidade, lá em Brasília. E a gente ia entrar no ônibus para irmos para a hora da refeição. E todo mundo empolgado, conversando sobre o congresso, e de repente tinham dois irmãos lá, sentados, e um ensinando o outro a falar em línguas. Aí disse, rapaz, é o seguinte, olha, se você quiser falar em línguas, é o seguinte, você começa a enrolar a sua língua aí, começa a falar aí, vai, começa a falar, enrola, que aí Deus te batiza com o Espírito Santo, ele começou a dizer isso, né? E aí você é cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu não quero esse batismo, eu não quero esse enchimento do Espírito Santo fabricado. Ou é alguma coisa de Deus, uma coisa de mim mesmo, eu não quero de jeito nenhum. E quando é de Deus, todo mundo sabe que é de Deus. A igreja sabe que é de Deus. E até o mundo percebe que alguma coisa diferente tem naquela igreja. Eu quero esse, irmãos, revestimento. Eu quero essa graça. Eu quero esse avivamento para a minha vida. E eu quero que a igreja do Senhor experimente esse avivamento. Logo, essa é uma obra milagrosa de Deus. Mas em segundo lugar, o avivamento é uma obra milagrosa produzida pela palavra de Deus. Versículo 4 nós lemos. Todos os avivamentos ocorreram depois de ampla pregação da palavra de Deus. Em todos os tempos, Deus usou seus profetas para exortar, para advertir, para repreender o povo. Foi assim no tempo de Moisés, foi assim no tempo de Josué, foi assim no tempo de Esdras, de Neemias, foi assim no dia de Pentecostes, foi assim na Reforma Protestante. Todos os avivamentos foram resultado de uma pregação pura, simples, da santa palavra de Deus. Deus perguntou ao profeta, está aqui no livro de Ezequiel, filho do homem, poderão reviver esses ossos? A pergunta que Deus faz ao profeta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Talvez você olhe para a situação da igreja no mundo, a situação das pessoas no mundo, você olha assim, olha, não tem mais jeito, não tem mais esperança, a coisa está de mal a pior, a coisa está sem rumo. Imagina aí essa imagem dos ossos secos. Imagina aí a visão dessa imagem dos ossos secos. E a pergunta do Senhor para o profeta: filho do homem, poderão reviver esses ossos?
Qual seria a resposta dos incrédulos? Impossível. Os incrédulos diriam: jamais. Mas qual foi a resposta do profeta? Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Se Deus quiser, os mortos se levantam. Se Deus quiser, o leproso fica limpo. Se Deus quiser, o paralítico anda. Se Deus quiser, o bêbado fica sóbrio. Se Deus quiser, o trocado fica livre. Se Deus quiser, o feiticeiro corre arrependido para os braços de Jesus. E Deus pergunta hoje: é possível a igreja de Deus receber uma restauração? É possível esta igreja ser cheia do Espírito Santo? É possível que nossos pastores sejam tochas acesas na mão do Senhor? É possível nós termos líderes cheios da unção do alto? É possível nós termos jovens santos, jovens que estejam cada dia vivendo uma vida de santidade para a glória de Deus? É possível nós termos famílias piedosas? É possível esta igreja ser uma igreja de oração? É possível essa igreja ser uma igreja ganhadora de almas para Cristo? Ezequiel respondeu: Senhor, tu o sabes. Se Deus quiser, Ele pode fazer sim, que os homens de Deus sejam cheios do Espírito Santo, com intrepidez, e que os fracos sejam fortalecidos, e Ele pode levantar os caídos. Se Deus quiser, Ele pode incendiar e inflamar essa igreja. Deus então diz: profetiza a esses ossos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus chama os mortos pela palavra. Não há outro instrumento. Deus chama os mortos por meio da sua palavra. A mesma palavra que trouxe o mundo à existência é a mesma palavra que Deus ressuscita os mortos espiritualmente. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje muitas igrejas têm abandonado a palavra de Deus. Muitas igrejas têm pregado outro evangelho, pregado doutrinas de homens, têm pregado o que o povo quer ouvir. Mas se nós queremos, irmãos, ver os mortos recebendo vida, nós precisamos fazer desse lugar um lugar onde se prega a palavra de Deus. E nós louvamos a Deus que nós temos uma denominação, e essa igreja que tem sido privilegiada pelos pastores que já passaram por aqui, e agora a família do pastor Wellington, que tem sido uma bênção nesta igreja. Homens que têm pregado a palavra de Deus. Há poder na palavra. A palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra deve ser pregada, irmãos, com lágrimas e no poder do Espírito Santo. Porque quando a palavra é pregada, coisas acontecem. O que nós temos aqui no texto? Ruído, ajuntamento, tendões e carne, pele e finalmente vida. Nós temos em primeiro lugar aqui um ruído. Versículo 7. Houve um ruído, um barulho, uma agitação. Mas ainda não é vida. Porque restauração não é barulho e nem agitação. Restauração pode provocar muito barulho e muita agitação, mas não é. Amém? Ajuntamento. Houve um processo, os ossos que estavam espalhados, agora dispersos, se ajuntaram. Eles voltaram às suas origens, eles ficaram em ordem. Mas ainda eram ossos secos, sem vida, sem fôlego.
tendões e carne. Agora eles estão de pé. Eles tinham uma estrutura. Pareciam com gente, mas ainda estavam mortos. Isso fala, irmãos, que nós podemos ter doutrina, uma estrutura, preceitos, mas ainda falta vida. Nós podemos ser ortodoxos, mas ainda pode a si mesmo faltar vida. Podemos ter religião, podemos frequentar a igreja, mas precisamos de vida. Pele, versículo 8. Agora eles tinham aparência, beleza e formosura, mas ainda estavam mortos. Eram cadáveres. E aí, meus irmãos, há pessoas aí fora, dentro da igreja, que até parecem ser filho de Deus. Tem um vocabulário como se fosse um evangélico. Tem costumes, mas ainda estão mortos. E aí eu quero lembrar os fariseus que eram bonitos por fora, mas estavam como mortos, como túmulos caiados. É preciso que o Espírito Santo vos vivifique. Finalmente, irmãos, avivamento, além de ser uma obra de Deus, além de ser uma obra produzida pela palavra de Deus, é uma obra milagrosa do Espírito Santo trazendo vida. Versículo 9. Nós temos aqui: então me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Quando o Espírito sopra, algo milagroso acontece. O Espírito entrou neles e viveram, e eles se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Meus irmãos, só o Espírito pode regenerar a alma, só o Espírito pode transformar a sua vida, só o Espírito pode trazer restauração para o meio da igreja, só o Espírito pode fazer jorrar rios de águas vivas dentro de nós, só o Espírito Santo pode nos dar poder para viver a vida para a glória de Deus. Quando o Espírito sopra, gera vida. Nós vemos o versículo 5, diz que quando o Espírito entra nesses ossos, é que eles recebem vida. No versículo 9 diz que quando o Espírito vem e assopra sobre os ossos, então eles recebem vida. O versículo 10 diz que quando o Espírito entrou neles, eles se levantaram como um exército. Precisamos do sopro de Deus, do Espírito, trazendo vida, levantando os caídos e ressuscitando os mortos espirituais. É o Espírito quem regenera, quem convence o homem do pecado, e quem nos batiza no corpo e nos dá nova vida. É o Espírito que faz todas estas coisas. Veja, irmãos, então, que o avivamento é uma obra milagrosa de Deus, que o avivamento é uma obra milagrosa produzida pela palavra de Deus, que o avivamento é uma obra milagrosa produzida pelo Espírito Santo que traz vida. Vejam que todo tempo, toda a honra, toda a glória e toda a exaltação a Deus. Quem nós devemos buscar para recebermos avivamento é Deus. Quem nós devemos nos humilhar pedindo avivamento é Deus, porque somente Ele pode derramar avivamento sobre a vida da igreja. E aí nós temos nos versículos seguintes, irmãos, caminhando para a conclusão, quais os resultados de um avivamento bíblico. Nós temos primeiro, os ossos secos passaram a viver e se puseram em pé como um exército, está no verso 10, você pode acompanhar na sua Bíblia. Vejam, meus irmãos, Deus pode levantar a sua igreja nos dias de hoje, Deus pode levantar a sua vida hoje, Deus pode te restaurar hoje, Deus pode nos unir e nos dar um só coração, um só propósito, para sermos um exército do Senhor.
Versículo 12, versículo 13. Os ossos secos saíram da sepultura existencial. Não importa qual ou quão profunda seja a sepultura existencial em que você se encontra. Em que buraco existencial você se enfiou? Nesta noite, o Espírito Santo pode quebrar o poder da morte, desatar você das vestes da morte e fazer você uma pessoa livre e cheia de Deus, cheia de vida. Versículos 6, 13 e 14, nós vamos ver aqui uma experiência profunda de Deus, é o resultado do avivamento, uma experiência profunda com Deus. Versículo 6 diz assim: então sabereis que eu sou o Senhor. Lembram da experiência de Elias, no Monte Carmelo, quando o povo estava adorando aos Baalins, e Elias então convoca o povo, e convoca também os profetas de Baal, e desafia-os, e quando Elias faz uma oração, Deus derrama fogo do céu, e o povo então se prostra diante de Deus e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Meus irmãos, eu me lembro de um congresso de jovens, que nós participamos há muito tempo, se eu não me engano foi em Santa Cruz do Capibaribe, numa escola. Naquela época os congressos eram feitos nas escolas. Hoje a turma pegou a coisa mais chique, no hotel, 5 estrelas, né? Mas naquela época era nas escolas. A gente dormia no chão, nos colchões. Meus irmãos, teve uma noite que foi poder de Deus, que a gente estava na vigília, era um pipoco só. Em todo canto que você olhava era gente orando, chorando, se derramando diante do Senhor, e você não tinha como você dizer que era uma coisa emocional, que era uma coisa criada, que era uma coisa fabricada, porque a gente não faz isso. Você vê um bocado de jovem chorando, desejando orar, orando como nunca orou antes. Imagina Deus levantar hoje aqui essa igreja, todinho, todo mundo com desejo de buscar o Senhor, todo mundo com desejo de orar, todo mundo com desejo de clamar o Senhor. O tempo passar e vocês não verem o tempo passando, e o desejo de estar ali, aquele fogo, aquele desejo da presença de Deus que não passa. Quantos querem isso, irmãos? Eu quero isso. Quero demais. No versículo 13 diz: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e fizer sair dela, ó povo meu. Versículo 14 diz: porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor disse isso, diz o Senhor. Mas o outro efeito do avivamento espiritual é a unidade do povo, a unidade espiritual. Versículo 22 e 25. Israel estava completamente dividido. Os irmãos lembram a história de Israel? Ela se dividiu em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, e estava completamente dividido. Mas agora, irmãos, depois da renovação, nunca mais Israel seria 2 nações. A divisão que rasgou a nação no meio, ela não existiria mais. É o que os versículos 22 e 25 dizem. E isso significa o que para nós? Que Deus restaura relacionamentos quando o Espírito sopra. E aí acabam as mágoas, acabam as divisões. O perdão brota nos corações. Aleluia.
E por fim, comunhão íntima com Deus. Versículo 26 a 28. O texto diz que Deus porá o seu santuário no meio do seu povo para sempre. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. O santuário estará no meio do seu povo para sempre. Isso significa comunhão. A nossa maior recompensa é Deus. Nós não queremos, irmãos, as coisas que Deus pode nos oferecer. Nós queremos Deus. Avivamento é um desejo por Deus. Eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé nesse instante. Avivamento é comunhão com Deus. Eu acredito, como eu disse, que Deus está preparando a igreja para receber o avivamento. Eu estava lendo o pastor Wellington. A gente, às vezes, é muito imediatista. Eu digo, há algum tempo que a gente vem pedindo um avivamento, e eu estava já dizendo, mas Senhor, não já estava na hora do Senhor derramar avivamento? E, meus irmãos, quem somos nós para ensinar Deus? Ainda está faltando algumas coisas acontecerem. Mas, sem dúvida alguma, Deus vai derramar um avivamento. É promessa de Deus. E quando a gente vai olhar as histórias dos avivamentos, começou com 3 pessoas, com 4 pessoas, às vezes com um grupo pequeno. E isso perdurou por meses, e às vezes até anos, as pessoas buscando. A gente escuta os nossos irmãos mais antigos falando de um poderoso avivamento que ocorreu nos anos 67, 68, quando a Aliança recebeu uma visitação do Espírito Santo de Deus. E como eram os cultos. E a gente, na nossa mocidade, a gente pegou assim pegou os efeitos ainda, né, desse avivamento. E muitos ainda hoje vivem sobre esses efeitos, que parece que está cada dia se apagando em muitos lugares. Mas, se a igreja entende que ela precisa de avivamento, se ela se arrepende dos seus pecados e busca Deus de todo o coração, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, meus irmãos, eu queria que, com certeza, esse é o desejo da igreja, da liderança da igreja, do pastor da igreja. Todos nós sentimos, falta alguma coisa. É bom a gente estar na casa do Senhor, não é bom? É maravilhoso. Como é bom a gente estar na casa de Deus, como é bom a gente louvar, como é bom a gente receber a palavra de Deus. Não tem nada nesse mundo que se compara a isso. Mas é possível ter muito mais. É possível ter muito mais. É possível ter muito mais. É possível Deus fazer muito mais. E Ele quer fazer muito mais. Como é que está o nosso coração? Nós estamos prontos a receber esse avivamento? Eu vou passar a palavra ao pastor Wellington, para ele fazer o encerramento, a oração. Deus dirigir agora nesse momento da sua vida. Mas eu queria que todos nós pensássemos sobre isso e colocássemos a nossa vida diante do Senhor. E supliquemos, irmãos, de coração. Busquemos de coração. E façamos como Jacó. Senhor, eu não te largarei enquanto tu não me abençoares. E lembrando que a bênção de Jacó ali não era qualquer outra coisa senão a bênção do próprio Deus. Era o próprio Deus na vida dele. E ele foi mudado o seu nome de Jacó para Israel, príncipe, porque como lutou com Deus e saiu ali vitorioso, que nós possamos aqui lutar também com o Senhor, não é contra, né, o Senhor, mas com o Senhor, até que Ele nos abençoe, em nome de Jesus.
você reconhece que necessita ser avivado pelo Senhor, é o momento de orarmos e clamarmos a Ele. Como foi pregado aqui, falado, nós não podemos promover um avivamento, mas nós podemos clamar por um avivamento em nossas vidas. Então vamos clamar ao nosso Deus, orar a Ele nesse momento. Comece a orar por sua vida. Você pode começar hoje orando, um compromisso de oração, também abrindo o seu coração. Se você necessita confessar ao Senhor pecado ou pecados que você tem cometido, tem entristecido o Espírito Santo de Deus, clame ao Senhor nesse momento a sua misericórdia, o seu perdão. E se você reconhece que necessita de um avivamento, peça ao Senhor nesse momento, peça ao Senhor nesse momento. Não deixe que o seu coração fique inquieto com qualquer coisa, qualquer circunstância. Que o que mais o meu coração e o seu coração venham anelar seja a presença de Deus. Te louvamos, ó Deus, pela maneira que o Senhor falou aos nossos corações, que a Tua palavra de uma maneira tão clara veio sobre as nossas vidas, e nós queremos esse avivamento que vem do Senhor para nós, do Senhor para as nossas vidas. Nós suplicamos a Ti, ó Deus, vem sobre nossas vidas. O Senhor promete na Tua palavra derramar, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, derramar torrentes de águas, a água do Espírito sobre o sedento, que Tu geres em nossos corações, ó Deus amado, essa sede profunda pelo Senhor, de querermos ser avivados, para vivermos uma vida santa, para vivermos uma vida, Deus amado, de servos que servem fervorosamente a Ti, Pai, de amor, de misericórdia, de graça, de alegria, para louvor e glória do Teu nome. Vem, Senhor, sobre nós, que assim como a costa, Senhor, anela pelas correntes das águas, a nossa alma também vem anelar por Ti. Muitas vezes estamos como terra seca, mas vem, Senhor, com a chuva do Espírito sobre nós, derramar sobre as nossas vidas. Aleluia.